importante, porque a gravação ela é muito, muito importante. Bom, começou aqui a gravação, quero cumprimentar todos mais uma vez, uma boa noite. Hoje o objetivo do nosso encontro é fazer uma roda de conversa, o que eu chamo de roda de conversa, para a gente falar de um assunto da nossa disciplina. E aí o assunto que eu optei, e é um assunto que eu tenho optado nos últimos encontros, até com os outros alunos, é o de planejamento. E aí eu sempre justifico, né, por que eu tenho optado ultimamente por esse assunto, porque ele é muito relevante. Claro que tem muitas outras coisas que são importantes, mas eu acho que cabe a gente separar um momento para falar sobre planejamento, até porque todas as vezes que a gente fala de planejamento, não significa que ele é um assunto limitado às organizações. Se você parar para pensar, você vai observar que na sua vida você precisa de planejamento. Na realidade, se você parar para pensar, dentro da ciência da administração, existem muitos elementos que eles podem ser aplicados à sua vida, à minha vida, à nossa vida. O planejamento, ele é apenas um destes elementos. Aqui, por exemplo, eu separei para vocês uma parte da nossa apostila, né, do nosso livro didático. Página 66, vocês encontram uma abordagem sobre as funções administrativas, o que alguns, por exemplo, vão chamar de princípios básicos da administração, né? E aqui você encontra o planejamento, a organização, no sentido mesmo de organizar, e não de empresa, né? Você alocar os recursos, colocar as coisas no seu devido lugar, é nesse sentido. A direção, que está muito ligada à liderança, toda empresa, dentro de um contexto de gestão, sempre você vai encontrar a figura de um líder, pelo menos, quando não alguns, né? E o controle, né? Que não se limita à parte financeira. Cabe destacar essa informação, porque normalmente quando a gente vê a palavrinha controle, ela está associada à parte financeira. Não, ela também está associada à parte financeira, mas não é somente a parte financeira. Tudo que envolve controle dentro da organização, a gente pode considerar esse elemento aqui, tá? Mas hoje nós vamos refletir sobre planejamento, né? E planejamento ele é interessante porque dentro das empresas, vocês podem observar que em todo momento, nós estamos executando, né? As equipes precisam executar, os gestores, os colaboradores, executar uma tarefa, executar uma função, está trabalhando, está fazendo acontecer. Mas poucas pessoas param para observar que, no geral, você, quando vai executar, tem uma equipe executando, normalmente aquilo foi pensado antes, aquilo foi planejado antes. Aí a gente já tem uma informação muito importante, porque se ele foi pensado antes, se ele foi planejado antes daquela tarefa, eu posso dizer que o planejamento, por característica, ele antecede a execução. E é uma verdade. E esse é o ideal. Dentro das organizações, o ideal é que primeiro seja planejado algo, para que depois seja executado. Ou seja, a execução da tarefa, ela não pode ocorrer sem o planejamento. Esse é o cenário ideal. E aí, por que eu estou destacando isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, não são todas as empresas que trabalham assim. Existem empresas, existem setores que trabalham sem planejamento. Ou então, uma parte do seu tempo planeja e algumas outras tarefas não são planejadas, né? E isso é muito ruim, porque o planejamento
ele tem como objetivo trilhar, traçar, melhor dizendo, o caminho que você e a sua equipe vai seguir. E a gente já encontra aqui, por exemplo, um pouco dessa definição no nosso material, tá? Lá no tópico 5.1.1, falando de planejamento. Então, o que é planejar? Você está vendo aí na tela a definição dentro do nosso livro didático. O administrador gestor toma decisões estratégicas e planeja o futuro da empresa, né? Dessa forma, a configuração de um setor ou da organização como um todo tende a se renovar de forma contínua. O planejamento é a primeira das funções administrativas e, na visão de Sobral e Peirce, é constituído basicamente de 3 atividades: definição dos objetivos a serem alcançados pela empresa, estabelecimento das estratégias e ações que permitam atingi-los, olha só o que a gente estava falando, elaboração dos planos que promovam a integração e a coordenação das atividades. Olha que interessante esses 3 elementos aqui que nos ajudam a definir o planejamento. Aqui a gente está falando de estratégia que antecede as ações. Aqui a gente está falando de objetivos, definição de objetivos para serem alcançados, ou seja, eu vou definir primeiro onde eu quero chegar, vou planejar esse caminho para poder chegar lá, né? Então, são algumas reflexões que envolvem o planejamento. E aí a gente pergunta, por que planejar, né? Dentro do nosso material, na página 68, você encontra essa abordagem. E aí o que diz aqui? Ó? Os estudos iniciais sobre a administração datam no início do século XX, e naquela oportunidade as empresas atuavam em ambiente de estabilidade. Assim sendo, a necessidade de planejar não era tão importante e necessária. Segundo Sobral e Peirce, que são 2 autores, né? Esse contexto foi sofrendo mudanças com diversos movimentos mundiais, e o mundo contemporâneo tornou-se extremamente dinâmico e competitivo. Para atender às demandas, as empresas passaram a dar mais importância ao planejamento para enfrentar as mudanças contínuas e velozes que ocorrem na economia, na política, na cultura, na tecnologia, etc. Sim, o planejamento passou a ser uma necessidade em virtude das mudanças contínuas e velozes, ou seja, aquelas mudanças que ocorreram nos últimos anos, sobretudo, na sociedade, né? E essas mudanças afetam, obviamente, as organizações, tá? As empresas, mais do que nunca, é isso que o texto está nos mostrando, elas necessitam planejar, elas precisam planejar, porque sem o planejamento, ela está fadada ao fracasso. Há uma imensa possibilidade dela não alcançar o sucesso, dela não alcançar os seus objetivos, sendo o principal deles, partindo do princípio que a gente está falando de empresa privada, é o lucro. Então, esse que é o grande objetivo de toda empresa privada, ele dificilmente será alcançado. E aí, como consequência, a gente vê, né, muito isso acontecer, a empresa acaba fechando as portas, né? Segundo dados do Sebrae, por exemplo, lembrando que o Sebrae é uma instituição que fomenta o empreendedorismo no Brasil inteiro, né? Então, trata-se de uma instituição séria, sempre faz muitas pesquisas relacionadas ao empreendedorismo, né? O Sebrae, ele trabalha muito com pequenos empreendedores, né? Então, o Sebrae, ele apresenta uns dados que mostram que, no Brasil, uma empresa, quando ela fecha, né, você tem aquelas que abrem e vão durar muito tempo, mas tem aquelas que fecham rápido. No geral, a maioria das empresas brasileiras, quando fecham as portas, elas fecham
com até 2 anos de vida útil, né? Ou seja, com até 2 anos, a maioria das empresas que fecham até essa faixa aí de tempo. Claro que tem aquelas que vão durar 3, que vão durar 4. A gente está falando aqui de um percentual que é muito comum dentro do contexto das empresas que fecham, né? E aí é óbvio que fecham por diversos motivos, diversas razões. Dentre elas, a gente vai considerar a falta de planejamento. Por isso que ele é muito importante. Eu fiz aqui uma pesquisa antes de iniciar a aula, eu estava aqui me organizando, né? Preparando, e aí eu encontrei uma coisa legal para mostrar para vocês. Se você chegar no Google agora, né, e colocar aqui, ó, a palavra planejamento, tá? E vir aqui, ó, em notícias, você vai encontrar várias notícias recentes, tá? Que tem essa palavra. Então, por exemplo, ó, essa primeira foi de 2 dias atrás, a segunda de 4 horas atrás, ou seja, bem recente. A outra foi de 1 dia, e por aí vai. Mas, normalmente, as últimas e as mais relevantes que ele entende que são mais relevantes, né? Para nos mostrar. Então, por exemplo, olha só, planejamento é a palavra padrão aqui que eu quero saber o que tem de notícia, né? Estou dentro do Google. Lançamento da trilha estratégica para o MPO, analista de planejamento e orçamento. Tá, beleza. O planejamento do Grêmio, a gente está falando aqui de um time de futebol. Não sei se tem alguém aqui do Sul e sobretudo, que torça para o Grêmio, né? Mas, olha, o planejamento do Grêmio para a volta de PP. A gente está falando de planejamento dentro do contexto de futebol. Planejamento previdenciário, a chave para a segurança financeira na aposentadoria. A gente está falando de previdência, da aposentadoria. O planejamento dentro desse contexto. Unindo o útil ao agradável, saiba como fazer um planejamento financeiro para seu intercâmbio. Então, a gente está falando de administração financeira doméstica, né? Um planejamento para isso. Aqui, ok. Opinião, saúde em público, saúde digital. Municípios precisam de investimentos e planejamento intersetorial. A gente está falando aqui, de certa forma, de gestão pública, sobretudo, especificamente, dentro da saúde pública. Se você fizer essa busca aqui, você vai ver que a palavra planejamento ela vai percorrer diversas esferas. Ela vai passar por empresas públicas, empresas privadas, terceiro setor. Ela vai passar pela gestão pública, né, como eu falei. Ela vai passar por um time de futebol. Ela vai passar na nossa vida, né? Então, isso é para mostrar o quanto que o planejamento ele é relevante, o quanto que também a ausência dele pode trazer impactos, e normalmente traz impactos negativos para a nossa própria vida, para a empresa, quando a gente está falando e refletindo sobre as organizações, né? Falar de planejamento é algo importante porque você que está no mundo do trabalho, por exemplo, você precisa exercer isso. Dentro do setor que você trabalha, você precisa, de repente, se organizar melhor, e para isso você vai precisar fazer um planejamento. Você pode dar a sua parcela de contribuição para que o setor possa planejar. Você pode chamar o seu gestor, caso você não seja um, por exemplo, e aí você pode dar dicas, né, se você tiver essa abertura, de soluções para o setor, para os processos, mas soluções essas que o planejamento ele passa por ela e sempre vai passar. Qualquer mudança, por exemplo, dentro de um processo, dentro de uma empresa, que nós, colaboradores, estamos sempre envolvidos, essa mudança, essa alteração, esse ajuste, ele vai ter o planejamento como um elemento fundamental. E se não tiver, isso vai atrapalhar, vai fazer falta, né? Agora há pouco a gente viu aqui o link do Grêmio, né? O Grêmio está fazendo um planejamento para trazer um jogador de volta.
Eu falo aqui com vocês do estado do Rio de Janeiro. Eu sou carioca e sou torcedor do Flamengo, né? Eu não sei se tem algum flamenguista aqui comigo. Mas, apesar do comentário aqui ser sobre futebol, eu não quero falar de futebol, quero falar de gestão, né? Quem acompanha hoje minimamente futebol brasileiro, né, tem percebido que nos últimos anos o Flamengo tem se posicionado como um time, um elenco forte e, como consequência, disputa, né, os campeonatos com tendência de ganhar, né? Nunca vai ganhar tudo, não existe isso. Você pode ter até um ano perfeito, mas isso não se reproduz durante 10 anos, por exemplo, né? Mas só de você se manter competitivo, né, e sempre tendo chance de ganhar, isso é muito bom, é o ideal. Só que para você chegar numa condição como essa, dentro de um contexto do futebol, e aí eu estou falando do futebol brasileiro, mas eu poderia citar, fazer um paralelo com qualquer outro futebol no mundo, o inglês, o alemão, o espanhol, as principais ligas, né? A lógica ela é a mesma. Para você montar e manter um elenco, isso vai passar por um planejamento estratégico, planejamento financeiro, onde você vai colocar como metas, por exemplo, um aumento da captação de recursos financeiros, né? Estratégias para diminuição de despesas, para que você possa ter uma margem de lucro maior, e aí, como consequência, até aumentar a sua capacidade de investir mais no seu elenco, né? O planejamento ele vai passar por ali, né? Seja o estratégico, seja o financeiro, para que depois possa ocorrer a aplicação da estratégia que foi montada. Mas antes, vai ser planejado. A ideia é essa. Precisa ser planejado, precisa ser discutido, né? Há exatamente 10 anos atrás, em 2013, né, um grupo de gestores assumiu o Flamengo, né? Foi feita uma eleição no final de 2012, e aí esse grupo ganhou, foi representado pelo ex-presidente, o Eduardo Bandeira de Mello, né? Alguns aqui devem conhecer. Mas eu sempre digo que não era só o Eduardo, era um grupo, né? E esse grupo ganhou, um grupo de mercado, onde muitos profissionais atuavam. O próprio Bandeira de Mello tinha acabado de se aposentar do BNDES, né? Então tinha pessoas ali, outras pessoas também do BNDES, pessoas do mercado financeiro, pessoas que já trabalharam na Sky, que foi executivo da Sky, e por aí vai. Todo mundo do mercado, todo mundo com ideias muito boas, né? E o grande objetivo desse grupo, analisando o potencial do Flamengo, né, a torcida que se tem, que é uma coisa comparada, né, que o Corinthians também se compara, porque tem uma torcida muito grande, analisando esse perfil, né, e com os objetivos bem audaciosos, eles disseram o seguinte: olha, a intenção a médio e longo prazo é colocar realmente o Flamengo num patamar maior do que tem ocorrido nesses últimos anos, né? De forma que o Flamengo possa brigar por títulos. Só que para isso a gente vai tomar um remédio amargo, a gente vai fazer o dever de casa, a gente vai organizar as finanças, as contas, tudo. E daqui a uns 5 anos a gente vai começar a ver as coisas acontecerem, né? E aí uma das primeiras coisas que esse grupo fez foi demitir um jogador de futebol chamado Wagner Love, que palmeirenses aqui conhecem, né? Por exemplo, Wagner Love, hoje ele ainda joga, né? Mas joga acho que no futebol de segunda divisão. Ele já tem uma certa idade, mas na época ele estava no auge. E ele custava muito caro. Se eu não me engano, era R$ 1 milhão por mês. O Flamengo não tinha condições de pagar. O Flamengo devolveu esse jogador para o clube russo, foi feita uma negociação e ele foi devolvido. Ele entendeu a situação. Porque é isso, você não tem como manter mais um jogador desse. A gente precisa montar um elenco
para brigar para não cair, né? Que não vai ser competitivo ao longo de 3, 4, 5 anos, e vai ser o tempo necessário para a gente arrumar a casa. Porque as coisas, pessoal, elas também não acontecem da noite para o dia. A gente não pode pensar que, por melhor que seja o potencial da tua empresa, é da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Não, leva-se tempo, né? Você planeja, você ajusta o planejamento, você acerta, você também erra, né? E aí, quando erra, você volta um degrau, ajusta uma coisinha ou outra para avançar, né? É assim que funciona em clube de futebol, bem organizado, é assim que funciona com as melhores práticas no mercado, dentro das organizações, por exemplo, né? Então, eles devolveram. E aí, tem uma frase do ex-presidente do Flamengo, ele, de vez em quando, ele participa de um podcast, de outro podcast, ele sempre conta essa história, né? E é bem legal. Ele diz o seguinte, que na época, o Wagner Love ele tinha o maior salário do Flamengo, né? Se eu não me engano, era mais ou menos R$ 1 milhão. E o segundo maior salário do Flamengo era a piscina do clube, a piscina olímpica, né? A conta de água, ela vinha em torno de R$ 600 mil, pelo que eu já ouvi, tá? Eu não sei se o número realmente é esse, mas eu já ouvi essa informação, então, com base no que eu ouvi do próprio ex-presidente, a gente replica aqui para vocês. Tinha um vazamento na piscina olímpica, e aí, para quem não sabe o que é uma piscina olímpica, é aquela piscina de natação grandona, né? São 50 metros de comprimento e 25 de largura, né? E o Flamengo tem uma piscina olímpica lá na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, e tinha um vazamento e ninguém resolvia esse problema. A conta de água, ela vinha, na época, 10 anos atrás, R$ 600 mil. E qual foi a solução? Bom, vamos fechar essa piscina. Vamos fechar o registro. A gente fecha a piscina, não vai ser mais utilizada. E quando der, a gente faz a reforma. Obviamente que com o passar do tempo foi feita uma super reforma, a piscina ficou até melhor. Mas é isso. Às vezes você entra numa empresa para gerenciar e você vê cada coisa nessa empresa e fala assim, meu Deus, como isso pode acontecer? Né? E são situações assim bem aterrorizantes, né? Bom, para concluir esse assunto, para a gente não se prender nele, nessa reflexão, nesse exemplo que eu estou citando aqui para vocês, que eu acho que é válido, né? Porque nem todo mundo acompanha esse lado de gestão de clube, né? Eu, particularmente, eu gosto, acho que também tem muito a ver com a minha formação, eu sou administrador, por formação, né? Tenho especialização na área, e é um assunto que eu gosto, qualquer clube, qualquer clube, principalmente quando se trata do meu, né? E eu fico feliz do meu ter feito gestão e ter planejado, né? Mas aí, para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte, lá atrás, muita coisa foi planejada. O ano de 2013, exatamente há 10 anos atrás, foi um ano em que muito planejamento para 4 anos, para 5 anos, né? E hoje a gente vê o resultado, né? Só que as coisas, elas levaram tempo, né? O Flamengo de 2013, 2014 até 2015 era um Flamengo muito ruim no futebol, né? Assim, brigando para não cair, né? Teve um campeonato brasileiro ainda esses 3 anos, eu não vou lembrar qual, e o Flamengo ficou a duas posições, né, de entrar na zona de rebaixamento, e aí seria rebaixado, com toda certeza, né? Mas é isso. Depois de 3, 4 anos, aí as coisas foram melhorando gradativamente até chegar numa formação de uma equipe forte. Mas hoje, a formação de uma equipe forte, ela passa por uma estruturação. Até os clubes, por exemplo, europeus, os principais, principalmente aqueles que têm um dono, né, como é o caso do Manchester City, do PSG, né, e alguns outros, o Chelsea, são clubes vitoriosos
né, que colocam muito dinheiro, mas também tem que ter um planejamento. Não adianta querer jogar dinheiro, e eu tenho dinheiro, meu dinheiro é infinito, entre aspas, né, porque não é. Se não passar por um planejamento estratégico, você vai botar dinheiro, 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 e você provavelmente não vai ver resultado. E se ver, vai ser uma vez ou outra e pronto. Então, não vai ser satisfatório. Então, você tem que ter uma equipe de profissionais que possam fazer a gestão disso, né? A gestão de investimento no futebol, no elenco, né? Você tem que ter uma estrutura, você tem que avaliar o que você não tem para que você possa ter. Você tem que construir isso, né? E aí você pega as histórias aí desses clubes que hoje são SAFs, né, lá na Europa, por exemplo, você vai ver que a coisa foi acontecendo aos poucos, né? O Manchester City, para ele dominar o futebol hoje no mundo, né, podemos dizer assim, né, o atual campeão da Champions, ele levou tempo, né? Foi o primeiro título da Champions foi agora, né, nessa última temporada. Até para ganhar a Premier League, né, levou alguns anos, né, poucos anos, mas levou. Não foi da noite para o dia, porque as coisas vão acontecendo aos poucos. E a ideia que eu quero passar para vocês é isso. Dentro da sua empresa, por exemplo, às vezes uma mudança para ela ser feita, vai ser feito um planejamento estratégico e você tem o fator tempo para que não só aquilo seja organizado, reorganizado, mas sobretudo aplicado. Só que aplicado com base em algo que foi pensado antes. Essa é a ideia. E esse algo que foi pensado antes, ele é chamado de planejamento. É quando você se antecede à ação, de forma em que você pensa nela bastante e você traça o caminho que vai ser seguido, seja por você, ou pela equipe, ou pelos dois, né? Isso, é claro que você pode só mentalizar e colocar, mas o ideal, principalmente dentro das organizações, é que isso seja documentado, você anote isso, você discuta com as pessoas, né? Se você, por exemplo, é meu aluno aqui, tem algum que seja gestor, né? Seja gerente, diretor de algum setor, é dono de uma empresa, a melhor coisa que você possa fazer é conversar com os colaboradores, com seus colaboradores, né? É dividir pelo menos um pouquinho o que você está pensando. Você não precisa dividir tudo, caso você não queira, mas pelo menos uma parte, as partes que você tem mais dúvidas, né? De repente, a solução para a sua dúvida, ela vai estar ali, ó. Ela está ali, ao seu lado. É um colaborador que, em muitos casos, e aí eu vou generalizar, vou falar assim de uma forma geral, dentro das empresas, né, eles são muito menosprezados, né, por diversos gestores, né, por diversos gestores, diretores. Eu sempre lembro da história de eu não lembro qual era a marca da pasta de dente, mas na época, há muitos anos atrás, né, a pasta de dente ela não era em tubo, né, como você vê hoje em dia. Como você tem aí, né, só tem em tubo. Ela era dizem, né, que ela era numa latinha, né? Então você tinha que passar a tua pasta de dente ali para a escova de dente para você poder escovar. E aí a indústria, ela mudou, né? As empresas, elas mudaram e criaram um tubo. E aí tinha uma empresa, eu não lembro se era a antiga Colinos, Sorriso, que ainda existe, enfim, mas isso pouco importa. Mas tinha uma empresa. Um belo dia, os diretores fizeram uma reunião, né? Então, todos estavam na sala, ao redor da mesa, para poder discutir uma solução. O que estava acontecendo? Estava tendo poucas vendas da pasta de dente em tubo, né? E aí eles queriam encontrar uma solução para isso, né? O que acontece? O bico da pasta de dente, aonde sai a pasta de dente quando você aperta, ele, antigamente, ele era bem pequenininho, bem pequenininho. E aí, eles quebrando a cabeça, discutindo o que fazer e tal, passou uma moça da limpeza.
para fazer a limpeza, né, do espaço, de repente até mesmo chegar ali rapidinho, catar o lixo, né? Ela ouviu o que eles estavam falando e deu uma sugestão. Falou assim, olha, por que que não aumenta o biquinho da pasta de dente, onde sai, né, que você aperta e sai? Se não aumenta. Porque se aumentar, vai sair mais pasta de dente. Se sair mais pasta de dente, vai acabar mais rápido. E aí a pessoa, acabando a pasta de dente, ela vai comprar outra. Um olhou para a cara do outro e falou assim, cara, ela tem razão. Óbvio que ela tem razão. Ela falou uma coisa certeira, né? Ela tem razão, o raciocínio é esse mesmo. Se o bico ele é bem pequenininho, as pessoas quando vão usar, elas botam um pouquinho na escova de dente. Mas se eu aumentar o bico, eu vou forçar para que saia mais. E saindo mais, o meu tubo vai acabar mais rápido. Quando ele acaba, eu tenho que comprar outra. Entendeu o raciocínio? Tem algumas marcas de ketchup, por exemplo, que eu não sei se você já percebeu. Eu sou fã demais de ketchup, demais. Eu adoro ketchup. Pessoal de. Não sei se tem alguém aqui que é paulista, né? Mas dizem que paulista não gosta. Carioca normalmente coloca ketchup na pizza, né? Isso é um absurdo para quem é paulista. Mas eu confesso que quando a pizza é muito, muito boa, eu evito colocar, mesmo gostando, né? Muito. Mas aí o que que acontece? Tem algumas marcas de ketchup, se você reparar as embalagens, elas têm uma película na parte interna. Você até consegue ver olhando, né? Você abre ela, você vai posicionar, você vai visualizar que tem uma película lá dentro. Aquela película, ela dá uma pressão. Quando você aperta a bisnaga, digamos assim, do ketchup, ela dá um tiro de ketchup. Você não tem controle. Eu, no início, quando lançaram esse tipo de embalagem, eu ficava muito chateado. Falava, caramba, eu desperdiço ketchup, né? Eu estou colocando mais do que eu quero, né? E eu, particularmente, eu detesto desperdiçar as coisas, né? É desperdiçar, entre aspas, né? Mas, assim, eu queria colocar menos. Assim, não dá para você dosar ali, né? É muito difícil. E aí eu entendi o porquê, né? É um pouco dessa lógica da pasta de dente. Se você possibilita para que o produto ele cuspa, digamos assim, né, mais ketchup, né, dê aquela pressão e você não tem esse controle, vai acabar mais rápido. E se acaba mais rápido, força você comprar outro. Ou seja, esse material ele vai durar menos tempo com você do que o outro em que você consegue ter um controle melhor. Se você apertar devagarzinho, aí ele sai pouquinho. Tem alguns que são assim, né? Mas esse que eu estou falando, primeiro, você não consegue ter um controle 100% dele. Então, acaba saindo muito, né? E faz com que ele acabe mais rápido. Essa é a ideia. Mas isso tudo ele foi pensado antes. Isso tudo foi planejado antes, né? E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Eu já vou encerrar aqui minha fala, vou abrir para vocês poderem falar, participar, comentar, fazer perguntas, né? A ideia do planejamento é exatamente essa. Eu preciso pensar, desenhar o caminho que eu quero seguir, né? Para que depois eu possa executar aquilo. Essa é a ideia. Se eu tenho uma meta, por exemplo, para bater, né? O ideal é que eu pare e faça o planejamento para que eu alcance essa meta, né? E aí eu vou considerar no meu planejamento, por exemplo, cenários bons, cenários ruins, o que pode acontecer de imprevisto. E ainda assim, pessoal, ainda assim, corre o risco de você encontrar, acontecer alguma coisa, né, durante lá o processo de alcançar a meta, que aconteça que você não pensou, você não conseguiu prever.
A administração tem muito isso, né? A sua tentativa de você prever o futuro, ou seja, se antecipar aos fatos. Mas pode acontecer, né? A gente tem aí o exemplo clássico da pandemia, né, do Covid. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foi decretado na época do lockdown no dia 13 de março de 2020, né? Foi mais ou menos a data, né, que as cidades no Brasil inteiro decretaram. Mas quem esperava que naquele início fosse afetar tanto as nossas vidas, né? Muitas coisas fechadas, muitas empresas não podendo receber os clientes, né? Então, tem coisas que acontecem que às vezes você não está preparado. Mas aí você, que tem o hábito de fazer, um empreendedor, por exemplo, tem o hábito de fazer um planejamento, ele, de repente, ele consiga ter uma capacidade maior de se ajustar ali, né? E trazer uma solução provisória para aquele problema. Mas isso também vai de acordo com o hábito também dos profissionais, sobretudo os profissionais que atuam dentro das empresas, de planejar, de contribuir com o planejamento, de fazer um planejamento que também pode, e não só pode, deve ser feito na nossa vida pessoal, tá? Então, eu queria só fazer esse comentário com vocês, apresentar aqui para vocês uma abordagem, né, do nosso material. A gente tem algumas questões de planejamento dentro do nosso banco de questões, lá dos circuitos. Algumas coisas que eu falei aqui têm a ver com essas questões. Então, de repente, você que não tenha feito ainda nenhuma questão dessa, pode ser que você faça. E aí, acredito que você não vai ter muita dificuldade, tendo em vista que você está participando aqui desse nosso encontro e a abordagem que foi feita. Mas agora eu vou abrir aqui rapidinho para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, mencionar algum exemplo, né, sobre planejamento, algo que você viu ou que você identificou, fique à vontade. Pode abrir sua câmera, pode abrir o microfone, pode utilizar o chat. Fique à vontade. Fala, Manuel. Manuel levantou a mão, pode falar aqui. Manuel, pode falar, levantou a mão? Sim, professor. Olha. Ok, agora o microfone está aberto, pode falar. A gente viu também na pandemia que muitas das empresas também não tinham um plano de continuidade do negócio. Isso também entraria como planejamento, esse plano de continuidade do negócio? Sem dúvida, sem dúvida. Todo plano, ele Ou é só uma ferramenta, né, a mais? Não, ele tem por característica, todo plano ele tem por característica um planejamento. Por exemplo, se eu não me engano, é a China que faz um plano que eles chamam de plano quinquenal. Ou seja, é um plano que eles fazem, um planejamento que eles fazem para 5 anos, com os objetivos bem claros para o país, em diversas áreas. E eles chamam isso de um plano. E a cada 5 anos, eles atualizam para os próximos 5 anos, para os próximos 5 anos, para os próximos 5 anos. Tá? Então, todas as vezes que você vê a palavra plano dentro de uma empresa, dentro de um setor, ele possui como essência um planejamento prévio para que aquilo que está sendo desenhado, está sendo proposto, possa realmente acontecer, possa realmente ser aplicado. Então, tem a ver sim. Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Professor. Sim, respondeu sim. Ok. Mais alguém? Eu Sim, não pode sei se falar, tem mais Manuel. alguém, senão eu Não, ia pode continuar. completar também que o senhor falou de futebol um pouquinho, né? E a gente vê aqui no Brasil que é quase que irrisório, né? As empresas que alcançam o seu centenário. A maioria são colégios e clubes, né? E numa visão geral, a gente sabe, né, que
hoje o cenário é bastante desafiador, justamente pela conta da tecnologia, né, e outras implementações, e o senhor falando também do ketchup e da pasta de dente, né, entra, né, hoje o SG, né, que já é um uso mais consciente, né, dos recursos. Então, para se manter de forma centenária, eu acredito que tem muitas, né, variantes aí que a gente tem que fazer esse planejamento para seguir. E o senhor falando do Flamengo, né, é um clube centenário, na verdade, né? E também eu acredito que muitos dos clubes centenários têm devido, né, à torcida e outras variantes, como imagem e outras coisas do tipo. Não, perfeito. Tem algumas coisas que a gente pode considerar na tua fala que foi muito importante, né? Vamos lá. Empresas centenárias existem, existem ao redor do mundo, mas equivalem hoje, se eu não me engano, a menos de 1% das empresas. E Isso. aí, esse dado ele é bem interessante. Eu sei que o número é assustador, né? Porque eu fiz, há pouco tempo atrás, uma pesquisa nesse sentido para uma palestra que eu ia dar, então eu precisava desse dado. Se eu não me falha a memória, estava abaixo de 1%. Ou seja, no mundo inteiro, todas as empresas que existem, menos de 1% são centenárias. Ou seja, existem as empresas centenárias, mas elas são a menor parte. Esse fato, ele nos traz algumas reflexões. O desafio, por exemplo, para se manter no mercado, né, ao longo de 100 anos, é muito alto. E isso tem a ver com o que você falou em um determinado momento, Manu. As variáveis que vão acontecer. E aí você até mencionou uma delas, que é a tecnológica. Vocês, aí agora eu estou falando para a turma como um todo, né? Não especificamente para o Manuel, mas para ele também. Vocês já pararam para pensar como que o mundo mudou nos últimos 100 anos? De 1913 até agora, 1923, perdão, até agora, em 2023. Se eu considerar o início do século passado, ou seja, o início dos anos 1900, é maior ainda, né? E nesses últimos 100 anos, 110 anos, esse espaço de tempo, a mudança foi muito rápida. E um grande responsável por isso foi, sem sombra de dúvida, a tecnologia, né? Você tem o desenvolvimento da informática, da tecnologia de uma forma geral, a inserção da tecnologia nas máquinas, né? A democratização, entre aspas, né? Mas sim, uma certa democratização do acesso aos computadores em muitos países, não todos, o Brasil é um deles hoje, né? A internet. E hoje a gente está discutindo a inteligência artificial, que também vai trazer um outro impacto aí de mudança no mundo do trabalho, principalmente. Tá? Mas isso aí já é um outro assunto. Se vocês pararem para observar, ao longo dos últimos 100 anos, as mudanças foram intensas. A pessoa que viveu a década de 1920, 1930, se você encontrar alguém vivo e lúcido, que tenha vivenciado ali, por exemplo, a sua juventude, né, em uma dessas duas décadas, se perguntar assim, olha, na tua juventude você imaginava que o mundo ia chegar lá em 1940, 1930, você achava que o mundo ia chegar aonde chegou, com tantas mudanças assim? Eu tenho certeza que elas vão dizer que não. Que não. Porque você tinha um outro mundo funcionando. E isso tem impacto nas empresas, nas organizações.
Quantas empresas, por exemplo, que não se adequaram ao avanço da tecnologia quando ela estourou, elas tiveram que fechar as portas? Quantas empresas se adequaram ao longo dos anos, mas, de repente, por outras razões, não aguentaram a concorrência e tiveram que fechar? Por isso, não é só por conta da tecnologia, mas é a tecnologia também, né, que ocasionou uma grande mudança na sociedade, e é um dos elementos que a gente pode pensar como possibilidade que tenha contribuído para que poucas e poucas e pouquíssimas empresas sejam centenárias no mundo, o equivalente a menos de 1%. Então, aqui é só um dado e uma reflexão que eu quero fazer. Eu não quero fechar essa questão, mas eu quero só trazer uma reflexão até para vocês pensarem e, de repente, vocês mesmos buscarem mais informações, tá? A outra coisa que eu quero comentar, Manuel, você falou uma coisa muito interessante e até te agradeço porque me permite comentar. A sua reflexão sobre o clube de futebol é perfeita, perfeita. Eu só acrescentaria uma coisa. O clube de futebol no Brasil, historicamente, ele é mal gerido. E eu não sei se vocês já ouviram Sim. essa informação, mas dizem, né, que se clube de futebol fosse empresa, já teria quebrado já teria quebrado. E o Flamengo já teria quebrado há muito tempo. É verdade. Porque o Flamengo, em 2013, esse grupo que foi gerido, eles descobriram que a dívida do clube estava em aproximadamente 800 milhões de reais. E o faturamento anual do clube no ano anterior, que foi 2012, era de 200 e poucos milhões de reais. Eu acho que era até de 212 milhões de reais. Acho que tem essa coincidência com o ano. Então, assim, era um faturamento muito baixo para você poder ter uma condição de pagar aquela dívida, que era muito alta. E no mundo do futebol, faturar 200 milhões de reais por ano, para você ser competitivo no Brasil, é muito pouco. Já naquela época era, né? Então, assim, ainda bem que o clube de futebol não quebra, porque o Flamengo já teria fechado as portas há muito tempo. Mas não significa que não tem que ter uma gestão profissional. Até nisso, o futebol brasileiro ele mudou e tem mudado. Você vê clubes aí se tornando SAF e com uma proposta de gestão mais profissional, que vai envolver o planejamento, que é o que a gente está falando. Hoje, quem lidera o Campeonato Brasileiro é o Botafogo. O último título do Botafogo foi em 95. Eu era uma criança, eu vi aquela final com meu pai, meu falecido pai era botafoguense, né? E aí o Botafogo se tornou SAF há 2, 3 anos atrás, arrumou a casa financeiramente, né? E de repente vai ser o campeão. E se for, eu acho que vai ser bem interessante, bem bacana, né? Mas é isso, as mudanças elas vão acontecendo ao longo do tempo, né? E aí uma reflexão também importante é que, por mais que as mudanças elas acontecem, você não tem como mudar isso, tá? Nós temos condição de uma coisa, de nos adaptarmos a essa mudança, né? A gente pega aí a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, Sim. quando ela começou a acontecer na Europa, por exemplo, e se espalhou no mundo todo, qual era o cenário que você tinha de sociedade naquela época? Era um cenário de produção muito limitada, muitas pessoas morando no campo, menos pessoas morando nas cidades. Os trabalhadores produziam muito pouco, né? Os vilarejos produziam muito pouco. Aí veio a Revolução Industrial, que introduziu o maquinário. A máquina tem a capacidade de produzir em massa, né? Muito mais rápido. Então, esse mercado de consumo, ele mudou, ele sofreu um boom. Muita gente começou a ter um fenômeno de uma transição das pessoas que moram no campo para as cidades.
E isso no mundo inteiro, praticamente. Isso trouxe muitas mudanças, né? Organizações que, na época, funcionavam de forma mais manual, mais artesanal, tiveram que, olha, eu preciso ter um maquinário também para produzir, para poder concorrer, né? E aquelas que não tiveram condições de comprar, de adquirir, ou simplesmente não quiseram, tiveram que fechar as portas porque não teve mercado para elas, né? Então, olha como aquilo teve um impacto muito grande. E é interessante a gente estar falando isso agora, por quê? Porque tem coisas na nossa vida que a gente não tem como mudar, né? Está aí a inteligência artificial, cabe a nós aprendermos como trabalhar com ela, né? Para que a gente possa continuar tendo utilidade dentro das organizações. Até porque a inteligência artificial ela não vai fazer tudo. Né? Ela vai fazer muita coisa, mas ela não vai fazer tudo. Tem coisa que é impossível ela fazer. Mas a gente precisa aprender a mexer nisso, né? Para que você possa também estar ali ainda trabalhando, sendo produtivo nas empresas. Ou seja, a gente não tem como mudar a realidade da inteligência artificial, que está vindo, chegando, já chegou, mas a gente tem como se adaptar às mudanças que ela vai trazer, entendeu? E esse mesmo raciocínio, ele não só se aplica à nossa vida pessoal, ele se aplica a uma vida coletiva dentro das organizações. Isso que é interessante. Seja você um empreendedor, seja você um colaborador. E aí é algo para se pensar. E quando você pensa nisso, muito provavelmente você vai fazer um planejamento para você poder se adequar. Seja busca de informação, seja cursos, seja o que for, mas você vai pensar, você vai planejar. Olha como o planejamento ele também passa por aí. É muito interessante, né? Mas obrigado, Manuel, pelo seu comentário. Eu acho que foi bem enriquecedor. Tá? Mais algum aluno quer comentar? Pode falar, Manuel. Não, a gente que agradece também a explicação. E falando em planejamento, já que o senhor falou também em tecnologia, professor, a gente vê, né, que muito, né, do ramo, né, empresarial, das grandes organizações, tem um planejamento de investimento, né, em tecnologia muito alto. E como o senhor falou, né, aonde eu vou estar inserido nesse planejamento? Eu sei que esse planejamento está indo migrando para um determinado segmento de TI. Se eu não me planejar, né, e também fazer um curso, como o senhor falou, procurar entender, eu também estaria sabotando a minha própria vida, né? Não planejando. E quando bate, né, o planejamento pode ser pessoal, empresarial, onde for, a gente tem que ter esse planejamento. Exatamente. Para o desenvolvimento e os ajustes da inteligência artificial, sem dúvida, ela vai passar pela tecnologia da informação, pela programação, ela vai passar por essa área mais tecnológica. Mas para aqueles profissionais que trabalham, por exemplo, na área administrativa, essa pessoa não vai se envolver com isso, mas ela vai observar qual é a função dela na empresa com a vinda da inteligência artificial e como ela vai trabalhar com aquela inteligência artificial, com aquele programa, por exemplo, que tem uma inteligência artificial ou alguns programas, né? Dentro da realidade dela ali, por exemplo, no meu exemplo, administrativa. Então, essa pessoa que não é da área tecnológica, tá? Que é apenas um assistente administrativo, por exemplo, ela vai ter que aprender. E é isso, é você olhar e falar assim, olha, eu preciso aprender a mexer nisso aqui, porque isso aqui é algo importante para a empresa. Se eu não aprender, eu vou ser substituído por alguém que saiba. Esse meu exemplo, dentro de uma função mais administrativa, você pode replicar, você não é só o Manuel, toda a turma aqui que está me acompanhando. Você pode replicar no teu contexto de trabalho, independente da tua função, tá? Não existe
não existe função nas empresas, não existirá função nas empresas que não vai ter um contato, nem que seja mínimo, com um programa que tem inteligência artificial. Significa dizer que praticamente todos os colaboradores terão que minimamente aprender a trabalhar com inteligência artificial. E estará, ou já está, né, dentro de programas. Só que, com isso, os programas têm uma capacidade maior de fazer mais coisas, né? É o que a inteligência artificial promove. Bom, pessoal, estamos terminando. Eu vou aqui até encerrar a gravação. Ele leva um tempinho para